Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a esse espaço. E se você não viu nada do que já aconteceu daqui para trás, a minha sugestão é volte alguns vídeos para você entender onde a gente está. Estamos falando sobre igreja, igreja é algo que eu sou, igreja é algo que eu estou, igreja é algo que eu estou fazendo. Então eu estou em tempo e espaço construindo algo em obediência a uma voz que me chamou para estar aqui. E eu faço isso da maneira mais honesta possível. Não só eu, mas eu acredito que você também faça isso. E os inúmeros pastores na cidade onde você está fazem isso. A princípio, eu não duvido da honestidade e da boa fé de ninguém que está fazendo algo em obediência a uma voz e sendo essa voz a voz do Senhor. Aí me leva a uma segunda pergunta, ou a uma pergunta. Se é realmente dessa maneira, se eu e você somos igreja em obediência a uma voz, se eu e você estamos construindo algo maior do que nós, no tempo e no espaço onde estamos inseridos como uma igreja local, por que as pessoas, quando têm algum problema na vida, não nos procuram como igreja? Por que para algumas pessoas o lugar menos provável de se encontrar ajuda é dentro de uma igreja? Por que a igreja, que deveria ser o doce perfume de Cristo, mais afasta do que atrai as pessoas? Eu não sei se isso te preocupa, mas isso me preocupa. Por quê? O que há de errado conosco? O que me faz lembrar uma história que o Philip Yancey conta no livro dele, Maravilhosa Graça. O Philip Yancey conta a história no livro dele, que ele tinha um assistente, um amigo de trabalho dele, um secretário ali que o ajudava. E aí esse rapaz estava ajudando de maneira financeira uma senhora, uma mãe solo, que tinha ali 2 filhos, e ele ajudava financeiramente essa senhora a cuidar dos filhos, financeiramente. Aí um belo de um dia, depois de fazer isso durante algum tempo, esse funcionário, esse secretário do Philip Yancey, vira para a senhora e pergunta: você já pensou em pedir ajuda, em procurar ajuda de uma igreja? Essa senhora regalou os olhos e falou assim: não faria isso nunca na minha vida. Ele se assustou com a resposta que ela deu. Aí ela complementou a resposta dela: eu, na minha situação e na minha condição, se eu procuro a ajuda de uma igreja, além dos problemas que eu já tenho de ser mãe solo de 2 crianças, eu ainda serei criticada pelas minhas escolhas erradas que eu fiz na vida, ou pelas escolhas que eu fiz na vida. Então a igreja seria o último lugar que eu procuraria qualquer tipo de ajuda. Século XXI, esse livro foi escrito no século XX, década de 2000, final de 90, relativamente algo muito próximo da gente. Por que as pessoas não nos procuram como igreja? E por que pessoas com problemas semelhantes e parecidos a esse, do exemplo que o Yancey dá no livro dele, procuravam e queriam estar perto e próximas de Jesus? O que eu e você como igreja perdemos ao longo destes anos de história que Jesus tinha para dar em abundância? Que horas que a gente errou o caminho? E o que me traz como uma proposta prática, talvez como resposta para isso. Como igreja, precisamos novamente voltarmos os nossos olhos para Jesus. Eu quero fazer e estar igreja em pleno século XXI, algo aonde as pessoas sejam atraídas. Eu tenho que voltar os meus olhos para Jesus, porque Jesus é o único que tem palavras que transformam. E Ele vai me transformar de dentro para fora para que a mudança de fora aconteça. Quero muito insistir com você. Venha fazer parte disso.